Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Norma Patrícia Esparza tinha 20 anos na época do caso e era uma estudante de psicologia no Pomona College, na Califórnia. Ela foi descrita como uma jovem muito sociável, que tinha muitos amigos e gostava sempre de estar se divertindo com eles, e ela também era muito empenhada nos estudos. Ela sempre tirava excelentes notas na faculdade e também era amante de música e vinha de uma família muito humilde. Em março de 1995, enquanto a Norma estava nessa faculdade de psicologia, ela e sua amiga Nancy Luna decidiram ir até uma boate chamada Santa Ana para curtir um pouco com alguns outros amigos. A Nancy, nesse momento, tinha acabado de terminar um namoro com um rapaz chamado Gianni Van, então ela estava um pouco triste, precisava esfriar um pouco a cabeça e resolveu sair para se divertir. Nessa boate, então, ela acabou conhecendo um outro rapaz chamado Gonzalo Ramírez, de 24 anos, e ele era pai de 2 meninas, parecia ser um rapaz simpático e gentil. Então a Norma e esse rapaz começaram a conversar ali, passaram a noite inteira conversando, e a Norma achou que ele era um cara legal e que poderia conhecer ele melhor. Ele então pediu o telefone dela para eles continuarem conversando depois dessa festa. Ela passou o número e seguiu ali a noite normalmente. No dia seguinte, então, já o Gonzalo entrou em contato com a Norma pelo telefone. Ele ligou para ela e a convidou para tomar café da manhã com ele, sua irmã e uma amiga. A Norma, como tinha se interessado por ele, acabou aceitando, então todos eles se encontraram, tomaram um café da manhã. Segundo ela, foi um encontro muito agradável e no fim, então, o Gonzalo se ofereceu para levar ela de volta para o campus, já que ela vivia lá. Chegando então no campus, o Gonzalo disse para Norma que ele estava com muita sede e perguntou se podia ir com ela até o seu dormitório para beber um pouco de água, e ela então permitiu. Porém, quando eles entraram no quarto, o Gonzalo começou a dizer para Norma, que queria ter algo a mais com ela, que queria ter relações sexuais com ela, e ela disse que não estava afim, mas ele mesmo assim continuou insistindo, começou a tentar beijar ela à força. Ela começou a tentar lutar e resistir, mas infelizmente o Gonzalo não desistiu. Ele continuou ali, usando a força contra a Norma, até que finalmente ele conseguiu agarrá-la, tirou as roupas dela e cometeu violência sexual contra ela. Depois disso, ele foi embora como se nada tivesse acontecido, e a Norma disse que ela estava tão em choque com o que tinha acabado de acontecer que ela apenas ficou ali o dia inteiro deitada nua no chão do seu quarto, chorando sem acreditar que aquilo tinha acabado de acontecer com ela. Segundo a Norma, ela se sentiu extremamente envergonhada, culpada e suja depois desse ataque, então ela não teve coragem de procurar a polícia ou contar para qualquer outra pessoa. Ela só guardava então dentro de si aquela raiva que ela começou a sentir pelo Gonzalo. Mais alguns dias se passaram, então a Norma não viu mais o Gonzalo depois disso, mas então depois de um tempo ela já não estava mais aguentando guardar aquilo para si, ela precisava compartilhar com alguém, então ela acabou encontrando por acaso ali no campus com o seu ex-namorado, o Gianni, e como ele era um rapaz em quem ela confiava, ela acabou então contando para ele tudo o que tinha acontecido. O Gianni ficou então extremamente irritado e queria muito saber quem era o cara que tinha feito aquilo com a Norma.
Mais algum tempo depois, então, cerca de um mês depois do ataque, a Norma, a sua amiga Nancy, o Gianni e outros 3 amigos, um chamado Shannon, o outro chamado Cody e uma moça chamada Diane, resolveram então ir até aquela mesma boate onde a Norma conheceu ali o Gonzalo, a boate Santa Ana, para tentar encontrar com ele para que a Norma mostrasse, para o Gianni quem tinha feito aquilo. Nessa ocasião, o Gianni já tinha até mesmo contado, ela e o Gianni tinham contado também sobre o ataque para esses outros amigos que também queriam saber quem era o Gonzalo. Quando eles estavam então nessa festa, de fato eles viram o Gonzalo lá, a Norma mostrou quem ele era para o Gianni e os outros amigos, e todos eles ficaram então, prestando atenção ali no passo a passo do que o Gonzalo estava fazendo naquela noite. Mais tarde então, naquela noite, já de madrugada, o Gonzalo finalmente decidiu ir embora da festa e ele então saiu de carro junto com um outro amigo dele, e o Gianni, o Shannon e o Cody entraram também em um outro carro, em uma van que era do Gianni, e saíram seguindo o Gonzalo, enquanto a Nancy, a Norma e a sua amiga Diane ficaram ainda na boate. Segundo a Norma, nesse momento ela achava que o Gianni e os seus amigos iam tirar algum tipo de satisfação com o Gonzalo pelo que ele tinha feito, talvez eles pudessem brigar, um bater no outro, mas ela não imaginou que nada sério pudesse acontecer. Porém, a realidade foi bem diferente. Ao sair com a van atrás do Gonzalo, o Gianni bateu a sua van no carro dele propositalmente para fazer com que ele parasse e saísse do veículo. O amigo do Gonzalo, que estava junto com ele no carro, ainda disse que era melhor ele não parar e ir embora porque achava que tinha alguma coisa errada, mas mesmo assim o Gonzalo decidiu parar, dizendo que acreditava que precisava conversar com o rapaz da van. Assim que todos saíram dos seus carros, então, os rapazes começaram a discutir e logo começaram a brigar. O amigo do Gonzalo, então, viu que eles estavam em desvantagem e fugiu atrás de alguém para ajudar a separar a briga. Porém, quando ele voltou, ele já não encontrou nenhum dos rapazes, nem mesmo o seu amigo Gonzalo. Ele tentou entrar em contato com o Gonzalo por telefone, mas não teve sucesso, então ele decidiu acionar as autoridades. Quando eles chegaram no local, a polícia percebeu que tinham vários vestígios de sangue ali pelo chão, porém nenhum sinal de onde o Gonzalo ou aqueles rapazes poderiam estar. Enquanto isso, o Gianni, o Shannon e o Cody estavam levando o Gonzalo para a oficina que pertencia ao Shannon, que era o mesmo lugar onde o Cody também trabalhava. Ao chegarem no local, o Gianni e seus amigos começaram a agredir o Gonzalo violentamente, a ponto de quase deixá-lo sem vida. Mais tarde, eles também foram buscar a Norma e levaram ela até o local para ela ver o que eles estavam fazendo com o Gonzalo. Nessa ocasião, tanto a Norma quanto a sua outra amiga Diane foram até lá, viram a cena e, segundo a Norma, ela ficou aterrorizada com aquilo porque não sabia que os rapazes chegariam tão longe, mas ainda nesse momento ela não acreditava, que os rapazes iriam tirar a vida do Gonzalo. Ela achou que eles já tinham batido ali nele, o tanto que queriam, e iam acabar deixando o Gonzalo ir embora. Então ela viu ali toda a situação e foi embora com a sua amiga, enquanto o Gonzalo, segundo ela, ainda estava com vida. Durante a madrugada, então, os policiais e aquele amigo do Gonzalo continuaram fazendo buscas por ele, porém sem nenhum sucesso, até que na manhã do dia seguinte, o corpo do rapaz foi encontrado jogado na beira de uma estrada, com vários ferimentos da agressão que ele tinha sofrido, além também de vários ferimentos à faca. Ele estava vendado e coberto por um pano azul. Imediatamente, o caso então passou de um desaparecimento, de um aparente sequestro, para um homicídio. Então os policiais começaram a tentar encontrar quem eram aqueles rapazes daquela van branca, e não demorou muito para eles descobrirem que a van pertencia ao Gianni, até porque todos conheciam esses rapazes ali na região, então foi fácil chegar até eles. O Gianni e os outros rapazes
rapazes, então, quando foram ouvidos, negaram qualquer envolvimento no crime. Eles disseram que nem mesmo conheciam o Gonzalo. O Gianni também primeiro negou que tivesse uma van branca, mas depois ele percebeu que não ia conseguir negar, porque os policiais já estavam sabendo que ele tinha sim esse veículo, mas ele disse que de fato tinha, mas que não usava esse veículo porque na verdade ele tinha alugado para um outro rapaz. Os policiais então emitiram um mandado de busca para essa van e dentro dela eles encontraram ali outras toalhas e outros panos azuis que eram iguais aos que tinham sido encontrados ali enrolados no corpo do Gonzalo. Os policiais estavam muito desconfiados, do envolvimento do Gianni e dos seus amigos, mas eles não tinham muitas provas quanto a isso. Nessa época, era 1995, não tinha tanta tecnologia, como hoje em dia. Então, os policiais precisavam de alguma maneira, confirmar a participação desses rapazes no crime. Eles então começaram a pensar qual poderia ter sido a motivação para isso tudo e logo então eles chegaram até o nome da Norma. Procurando ali na casa do Gonzalo por alguma coisa, os policiais encontraram anotado em um papel o telefone da Norma de quando ela tinha passado o seu número para o Gonzalo. Os policiais então entraram em contato com a Norma, descobriram que ela era ex-namorada do Gianni e logo eles começaram a imaginar ali que a Norma pudesse ter alguma coisa a ver com a motivação do crime. A Norma então foi ouvida, ela também se declarou inocente, disse que não tinha nada a ver, que não sabia de nada, mas nessa ocasião ela acabou contando para os policiais sobre a violência sexual que ela tinha sofrido com o Gonzalo e também disse que tinha contado, para o Gianni sobre isso e que ele tinha ficado muito irritado quando ficou sabendo. Então aí os policiais já imaginavam, que esse realmente seria a motivação para tudo que aconteceu. Com essa declaração da Norma, então, os policiais acreditaram que já tinham o suficiente para montar um caso contra o Gianni e os seus amigos. Porém, quando eles tentaram fazer isso, eles acabaram descobrindo que cerca de um mês depois do crime acontecer, a Norma e o Gianni tinham se casado escondido. Isso porque, com o casamento entre os dois, a Norma não poderia mais testemunhar contra ele, já que configurava ali um conflito de interesses, já que os dois agora eram casados. Com isso, então, com a Norma não podendo mais testemunhar, ela era a chave principal ali no caso, não tinha mais como os policiais usarem nada contra o Gianni e os seus amigos, e ele então acabou sendo liberado por falta de provas. Os policiais ainda tentaram investigar mais e encontrar alguma outra coisa contra o Gianni e os seus amigos, mas eles não conseguiam encontrar nada e as investigações seguiram, com praticamente nenhum avanço pelos próximos anos. Nesse momento, os policiais tinham praticamente certeza que o Gianni e seus amigos tinham cometido o crime, depois de saber de tudo o que aconteceu com a Norma, para conseguir alguma vingança. Os anos se passaram então e um tempo depois, a Norma conheceu um homem chamado Jorge Mancilas. Eles começaram então um relacionamento e em 2001, 6 anos após o crime, o Jorge pediu a Norma em casamento. Porém, infelizmente, ela teve que recusar e teve ali, que finalmente contar para o seu novo namorado que, na verdade, ela já era casada com o Gianni. Até esse momento, esse atual companheiro aí da Norma não sabia sobre aquele passado dela, sobre toda essa trama aí, Então, ela acabou contando toda a verdade ali para o Jorge e ele conseguiu um advogado muito bom para a Norma, que começou a dar entrada ali nos papéis para o divórcio, para ela conseguir se divorciar do Gianni, já que ele não aceitava o divórcio de jeito nenhum, porque sabia que isso poderia trazer algum problema para ele, já que era a Norma, esse casamento com a Norma, que garantia que ele não poderia ser julgado, já que ela não podia testemunhar contra ele. O Jorge e a Norma tiveram muito trabalho para convencer o Gianni, foram 3 longos anos deles tentando ali algum tipo de negociação, até que finalmente, 3 anos depois, em 2004, o Gianni concordou, assinou os papéis e a Norma conseguiu o seu divórcio. Ela e o Jorge então se casaram e se mudaram para a França,
onde tiveram uma filha e começaram ali, a viver a sua vida normalmente com a sua nova família. O Gianni acabou aceitando assinar esses papéis e dar o divórcio para Norma, justamente porque eles concordaram que ela iria se mudar para a França e dessa maneira ela não estaria mais ali, na jurisdição dos Estados Unidos e eles não poderiam fazer nada, para levar ela de volta e obrigar ela a testemunhar contra o Gianni. Então, dessa maneira, ele ainda estaria seguro. Depois de se mudar para a França, então, a Norma se tornou uma professora de psicologia em uma renomada universidade em Genebra e tudo estava indo muito bem até a polícia da Califórnia descobrir que a Norma e o Gianni já não eram mais casados. A Norma então recebeu uma ligação de um detetive da polícia de Santa Ana solicitando uma entrevista, mas como eu disse, como ela estava fora da jurisdição da Califórnia, ela recusou e eles não podiam fazer nada a respeito. Porém, a polícia pacientemente decidiu esperar um momento em que a Norma iria de volta ali, aos Estados Unidos. Afinal de contas, ela tinha família lá na Califórnia e em algum momento ela teria que ir lá novamente. Então, eles ficaram de olho esperando esse momento acontecer para conseguir ali, prender ela e obrigar ela a dar a sua declaração. Nesse momento, a visão da polícia sobre a Norma já tinha mudado bastante. No início, eles achavam que a Norma era inocente, que ela tinha apenas contado tudo para o Gianni e ele mesmo tinha decidido fazer essa vingança. Porém, nesse momento, os policiais já estavam com uma ideia diferente da Norma, isso porque ela ficava protegendo muito, o Gianni, e também eles descobriram que naquela noite, na festa, a Norma tinha mostrado o Gonzalo para o Gianni, então os policiais começaram a acreditar que, na verdade, a Norma tinha participado de todo esse plano de tirar a vida do Gonzalo e que ela, tinha ido lá e mostrado ele para os rapazes e colaborado ali, com tudo o que aconteceu para conseguir a sua própria vingança. Em outubro de 2012, então, a Norma finalmente foi até os Estados Unidos visitar os seus parentes. Os policiais ficaram sabendo e ela foi levada sob custódia. Porém, ela mais uma vez se recusou a responder qualquer tipo de pergunta. Como os policiais já estavam extremamente desconfiados desse comportamento da Norma, eles então pressionaram ela dizendo que ela seria acusada pelo homicídio do Gonzalo se ela não colaborasse. E então, finalmente, a Norma acabou aceitando contar tudo o que ela sabia sobre aquela noite. Em seu depoimento, a Norma então deu a sua versão dos fatos, conforme eu contei anteriormente, sobre a violência sexual. Também disse que nunca tinha pedido para o Gianni e os seus amigos fazerem alguma coisa com o Gonzalo. Ela também disse que chegou a ver ele ferido, mas não viu ele sem vida e também não imaginava que os rapazes iriam chegar até esse ponto com ele, E quando questionada também sobre o porquê ela nunca denunciou para a polícia a agressão sexual ou para algum profissional da saúde, ela disse que no dia seguinte, depois que tudo aconteceu, ela foi até a enfermaria do campus, pediu uma pílula do dia seguinte e contou para a enfermeira tudo o que tinha acontecido. Porém, a enfermeira nunca fez nada a respeito. Ela disse que como ela também estava com muita vergonha do que tinha acontecido e se sentindo culpada, ela não queria que ninguém soubesse, então ela também acabou não denunciando e não levando o caso adiante. Mais tarde foi confirmado pela polícia que de fato tinha um registro médico daquele dia em nome da Norma, porém nesse registro não tinha nada ali mencionando agressão sexual, estava apenas mencionando ali que ela tinha tido relação sexual sem proteção e tinha ido até a enfermaria para pedir uma pílula do dia seguinte. A Norma também chegou a dizer que ela foi obrigada a se casar com o Gianni, que ele tinha pressionado ela para fazer isso e que ela tinha se sentido ameaçada, porque ela pensou que se o Gianni foi capaz de tirar a vida do Gonzalo daquela maneira tão violenta, ele poderia também fazer algum tipo de mal a ela caso ela não concordasse em se casar com ele e ajudar ele, a continuar impune. Então ela tinha se casado com ele por isso, por medo pela sua própria vida e não porque ela queria protegê-lo. Em troca dessa confissão da Norma, os policiais ofereceram a ela
ela um acordo onde ela seria condenada por homicídio culposo e passaria 3 anos na prisão. Porém, nesse momento, como ela tinha uma filha, ela decidiu que queria correr o risco e que queria que o seu caso fosse levado ao tribunal, porque ela acreditava, que assim ela conseguiria uma pena melhor ou até mesmo ser inocentada. Porém, não foi isso que aconteceu quando ela foi, então, a julgamento em 2016, com 41 anos de idade. A Norma acabou sendo condenada a 6 anos de prisão. Todas as outras pessoas envolvidas no caso também acabaram sendo presas e foram ouvidas. A Diane, aquela amiga da Norma, disse que na verdade a Norma estava mentindo, que ela não tinha sido forçada a nada e que ela tinha feito parte ali de todo o planejamento para o homicídio do Gonzalo. E então essa mulher acabou aceitando o acordo, ela se declarou culpada de homicídio culposo e em janeiro de 2014, aos seus 47 anos, ela foi condenada a 4 anos de prisão. O Shannon, aquele rapaz que também participou, também se declarou culpado aos seus 45 anos de idade e foi condenado a 25 anos de prisão, já que ele de fato participou ali, da execução de tudo. O Cody, o outro rapaz que também participou, acabou não indo a julgamento, isso porque ele acabou perdendo a vida durante um confronto com a polícia anterior, que não tinha nenhuma relação com esse caso. Por fim, o Gianni foi condenado em 2015 por desempenhar o papel de liderança no homicídio e recebeu a pena de prisão perpétua. O caso da Norma acabou ganhando uma grande repercussão porque alguns ativistas achavam que ela deveria ser tratada como vítima e não como suspeita, já que, aos olhos de várias pessoas, o verdadeiro vilão era o Gonzalo e a Norma, só acabou conseguindo ali justiça com as próprias mãos, cometendo esse crime e essa violência contra ele. Sendo assim, então, várias passeatas e shows beneficentes foram organizados para divulgar a hashtag #SetPatriciaFree, que defendia que a Norma ficasse em liberdade, que ela não passasse aqueles 6 anos na cadeia. Mesmo assim, a Norma acabou sendo condenada, como eu disse, ela cumpriu o seu tempo ali na cadeia, mas hoje em dia ela já está livre e segue a sua vida aí normalmente com o seu marido e a sua filha. Para quem apoia a Norma em tudo isso, felizmente ela acabou não passando tanto tempo assim na prisão, e ainda consegue desfrutar um longo período da sua vida. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.